Bem, colegas, agora, como prometido, eu vim gravar um vídeo com a resolução da nossa primeira avaliação do direito penal, parte geral, da Unicatólica. Segundo semestre, noite. Bem, eu compartilhei a página aí onde fica a prova. São 10 questões objetivas no modelo ENAD, no modelo do projeto ENAD, que nós realizamos a prova na terça-feira passada. Então, eu vou lendo a questão e resolvendo com vocês, tá? E migrando entre a prova e aqui o Código Penal. Coloquei aqui o Código Penal para a gente facilitar a nossa compreensão. Ok? Vamos lá. Questão 1. No Código Penal brasileiro, o tempo do crime é um elemento essencial para caracterizar a conduta criminosa. O momento em que o crime é praticado pode influenciar na tipificação do delito e na aplicação da pena, sendo fundamental para a configuração da responsabilidade penal do indivíduo. Com base no texto, avalie as afirmações. 1. O tempo do crime não possui relevância na tipificação penal. Ok? Esse aqui é o 1, ele é falso. Por quê? Porque nós vimos que o tempo do crime serve, primeiro, para verificar se o agente era punível, imputável ou não à época do fato. Segundo, para analisar qual é a lei penal que se aplica ao caso concreto. Ok? Então, para essas duas finalidades, nós temos a regra do tempo do crime, está aqui no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É o princípio da atividade. Ok? Vamos à frente. O momento em que o crime é praticado não influencia na responsabilidade penal do indivíduo. Influencia sim, porque se o camarada, a gente deu até exemplo, praticou o crime com 17 anos, 11 meses e alguns dias, ele é inimputável para fins legais e será responsabilizado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este é o 3. O tempo do crime pode impactar na aplicação da pena. É verdade que a pena tem a ver com o tempo do crime, porquanto, dependendo do momento, do dia, da hora, a pena pode ser aumentada ou diminuída. Então, o único correto aqui é o item 3. Por um equívoco de digitação, vieram 2 corretos. Então, quem marcou o A acertou e quem marcou o E acertou, ok? Vamos para a segunda. Audiência de custódia. A audiência de custódia é um procedimento jurídico que garante que toda pessoa presa em flagrante seja levada à presença de um juiz em 24 horas, em até 24 horas, para que este avalie a legalidade e necessidade da prisão, bem como possíveis violações de direitos. Esse mecanismo busca prevenir a ocorrência de torturas, maus-tratos, garantindo a integridade física e psicológica do indivíduo. É correto afirmar. A. Garantir uma das funções ou função da audiência de custódia, garantir a integridade física e psicológica do indivíduo detido. Esse é o item correto, tá? B. Acelerar o processo de julgamento. Nada a ver. Nós estamos ainda numa fase pré-processual. Não há processo sequer. Determinar a pena a ser aplicada. Também não é essa a finalidade da audiência de custódia. D. Negar o direito à defesa do preso. Isso não existe. Ignorar possíveis violações de direitos humanos. Ignorar não. Garantir que sejam fiscalizadas e coibidas possíveis violações de direitos humanos. Então, o item correto é o item A. Questão 2, item A, audiência de custódia. 3. O Código Penal brasileiro, crime tentado é aquele em que o agente pratica atos de execução, mas não consegue consumar o crime por circunstância alheia à sua vontade. Já o crime consumado ocorre quando todos os elementos do tipo penal estão presentes e a conduta se completa, produzindo resultado previsto em lei.
com base no texto, avalia as afirmações. Então, nós vamos aqui, ó, no Código Penal, no artigo 14. E o 14 aqui trata do crime consumado e tentado. Disse o crime consumado e tentado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, e tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Diz aí o item 1. No crime tentado, o agente pratica atos de execução, mas não consegue consumar crime. É verdade. Nós vimos em aula que o que caracteriza a tentativa é o início de execução. Então, a gente precisa ter iniciado a execução. Vimos as fases do intercrimes, que pode ser cogitação, preparação, execução e exaurimento. A cogitação é uma fase imponível, que é o pensar, é o programar. A preparação pode ser punível se ela for um tipo autônomo. A gente viu o exemplo, por exemplo, do crime de quadrilha ou bando. E a execução propriamente dita é quando o agente passa a executar, a praticar o verbo típico descrito na conduta delituosa. E exaurimento é uma fase do intercrimes que nem toda vez acontece, né? Alguns crimes podem se exaurir. Esse exaurimento também pode caracterizar-se um crime autônomo ou ser impunível, caracterizando-se apenas como um plus, vai ser levado em consideração no momento de aplicar a pena. Então vamos lá. O 1 está correto. 2. O crime consumado ocorre quando todos os elementos do tipo penal estão presentes e a conduta se completa. Está correto também, de acordo com o 14.1, olha, consumado. E o 3, o crime tentado e o crime consumado são categorias com a mesma pena no ordenamento jurídico. Aqui está o erro, porque a pena do crime tentado, parágrafo único, salvo exposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, correspondente, mas diminuída de 1 a 2 terços. Então, elas não são penas com a mesma pena, né? Existe uma diferença, óbvia, de gradação. Seria inconcebível que a pena de um crime consumado fosse igual à do crime tentado, já que o tentado não chegou ao seu final. Então, 1 e 2 corretos, o item C é o item correto na nossa prova. Aqui, item C. Ok? Questão 4. No direito penal brasileiro, o arrependimento posterior ocorre quando o agente pratica um crime, mas se arrepende, repara o dano ou tenta fazê-lo. Este instituto está previsto no artigo 16 do Código Penal e pode levar à redução da pena. O arrependimento posterior exige a presença de requisitos específicos, como a reparação do dano de forma eficaz e voluntária. Vamos lá para o artigo 16, trata do arrependimento posterior. Diz assim o legislador penal: nos crimes cometidos sem violência, olha, a primeira característica é essa. O grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa. Às vezes o crime traz um dano, mas às vezes o crime não traz um dano, apenas é a subtração de uma coisa. Então, é restituída a coisa. E tem um lapso temporal final, um termo final, até o recebimento da denúncia. Se a reparação do dano é feita depois do recebimento da denúncia, não podemos falar em arrependimento posterior. Ok? A pena será reduzida de 1 a 2 terços. São causa de redução de pena. Voltemos para a questão. É correto afirmar sobre o arrependimento posterior. Reparação do dano até o oferecimento da denúncia. Esse aqui é o correto, a gente acabou de ver, né? Onde é o erro da B? Reparação do dano após a sentença? Não, depois da sentença proferida, como é que o juiz pode reduzir pena se ele já aplicou até a pena, né? C. Reparação do dano de forma eficaz e voluntária antes da sentença proferida. Não, sempre antes do oferecimento da denúncia. Reparação do dano somente se o crime for de menor potencial ofensivo? Não. Reparação do dano, restituição da coisa, se o crime não implicar em violência ou grave ameaça à pessoa. Reparação do dano somente se o réu for primário. Nada a ver. Ok? Item A é o correto da 4. Questão 5. O princípio da anterioridade penal
O princípio da anterioridade penal estabelece que ninguém pode ser punido por um fato que não estava previsto como crime antes de sua prática. Esse princípio visa garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos individuais, pedindo a retroatividade de leis penais mais gravosas. Com base no texto, avalie as afirmações. Então, vamos lá. O princípio da anterioridade penal visa proteger os cidadãos contra a aplicação retroativa de leis penais mais severas. É isso que diz o princípio. Vamos aqui, é o artigo 1º do Código Penal. A gente viu e reviu esse princípio várias vezes. Né? Diz assim, não há crime sem lei anterior, ou seja, a lei precisa ser anterior ao fato. É o fato, a lei deve existir antes, okay? Do fato. Se a lei foi criada depois do fato, ela não alberga esse fato cometido antes, tá bom? O princípio da anterioridade tem a ver com uma íntima ligação com da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Esse princípio está também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Portanto, é cláusula pétrea, é um direito fundamental da pessoa. Ok? Item 2. A anterioridade penal impede que alguém seja punido por um ato que não era considerado crime no momento de sua prática. É verdade. Verdade. Se no momento da prática do crime não havia uma lei descrevendo aquilo como crime impondo uma pena, não há que se falar em punição. Ok? 3. A retroatividade das leis penais é permitida em casos excepcionais, mesmo que contrarie o princípio da anterioridade penal. Acredito que essa questão, esse item foi o que mais trouxe trabalho para vocês, né? O item está correto. Nós temos que nos lembrar da lei excepcional ou temporária. Ela é uma situação de excepcionalidade em que há possibilidade de retroatividade e aplicação da lei, mesmo ela sendo mais severa. Então, a retroatividade das leis penais é permitida em casos excepcionais, que casos leis penais excepcionais e temporárias, mesmo que contrarie o princípio da anterioridade penal. Ok? A lei excepcional ou temporária tem uma disciplina que, de fato, excepciona, contraria o princípio da anterioridade penal. Ok, então o item correto é o item E. Vamos voltar aqui para a provinha. Item E, onde tem como corretos o 1, o 2 e o 3. Questão 6. De acordo com a doutrina estudada, a legislação vigente e a jurisprudência aplicada assinale correta. A tentativa determina a redução da pena obrigatoriamente em 2/3. Voltemos aqui para a tentativa, artigo 14. Como é que se aplica a pena na tentativa, colegas? Está, crime consumado tentar. Vamos pegar um exemplo de um crime cujo o juiz aplicou uma pena de 6 anos, ok? 6 anos. Se o crime foi consumado, 6 anos, ok? Agora, se o crime não foi consumado, se o agente tentou, começou a execução, mas por um motivo ali à sua vontade, ele não concluiu a execução, ele não consumou, o juiz não pode aplicar os 6, ele aplica a pena de 6 reduzida, de 1 a 2/3. Olha aqui, diminuída de 1 a 2/3. Então, vamos supor que esse cidadão, o criminoso, tenha começado a execução e não tenha concluído. Ele parou logo ali no começo da execução. Ok? Começo da execução. Então, como ele parou logo no começo, foi interrompido logo no começo, o juiz vai reduzir no máximo possível, ele reduz em 2/3. Então, a pena final será 2 anos. Ah, não, mas vamos supor que esse mesmo agente, ele não foi impedido logo no começo da execução, não. Ele foi impedido lá no final. Ele atirou, deu todos os tiros do revólver, e mesmo assim a vítima não morreu. Então, ao invés de reduzir no máximo, eu reduzo no mínimo. Vou reduzir em 1/3. A pena dele será 1/3 de 6 é 2, menos 6, será de 4 anos. Veja? Então, para aquele que mais se aproximou da consumação, uma pena maior. Para aquele que mais se distanciou da consumação, uma pena menor. Então, é assim que se aplica a pena na tentativa, e não obrigatoriamente em 2/3. O juiz pode oscilar entre 1/3 e 2/3. Ok?
Está falsa A. B. No caso de legítima defesa de direito de terceiro, é necessária a prévia autorização deste, ou seja, do terceiro, para que a conduta do agente seja lícita. Colegas, vamos aqui no legítima defesa, artigo 23. 23 trata das excludentes de licitude, aqui, ó, excludente de licitude, não há crime quando o agente pratica o fato. Aí vimos aqui que o crime é uma mesa com 3 pés. Ok? Típico. É um fato típico, antijurídico e culpável. A exclusão da ilicitude retira a antijuridicidade. Retira isso aqui. Quando é que cai essa perninha aqui do crime? Quando o indivíduo está em estado de necessidade, em legítima defesa ou estrito cumprimento legal e exercício regular de direito. São essas as causas que excluem a ilicitude. Ilicitude é sinônimo de antijuridicidade. Cai essa perninha, ok? Então, o que é a legítima defesa? A legítima defesa vem descrita aqui no artigo 25. Ó. Entende-se a legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente de ter direito seu ou de outro. Então, o agente em legítima defesa pode estar defendendo um bem jurídico próprio ou um bem jurídico de terceiro. Ok? Não há necessidade desse terceiro autorizar que o agente pratique a legítima defesa. Então, eu vou passando, vejo alguém sendo assassinado ou agredido, e em defesa da vítima desse fato, eu vou lá e agrido o agressor. Estou em legítima defesa em relação ao terceiro. Eu não preciso perguntar ao terceiro, ei, você me autoriza a te defender? Não existe isso. Tá bom? Então, legítima defesa, item B está falso. C. De acordo com a lei penal, o território nacional estende-se a embarcações e aeronaves brasileiras, natureza pública ou serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Isso aqui já é lá em territorialidade. O item está correto, né? Sétimo. Perdão. 5. Territorialidade. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Foi esse pedacinho aqui que eu coloquei na questão. Esse item está correto, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, primeira parte. D. O arrependimento posterior aplica-se ao crime de roubo? A gente acabou de ver o arrependimento posterior. Nele, nós vimos que o crime precisa ser daqueles que não é praticado com violência ou grave ameaça. O crime de roubo é um crime que necessariamente, dentro da sua tipicidade, lá no 57 do Código Penal, está claro, para que eu possa executá-lo, eu uso da violência ou da grave ameaça. Então, o roubo, mesmo tentado, não alberga a possibilidade de arrependimento posterior. Está falso. Segundo o princípio da reserva legal, apenas a lei em sentido formal pode criar tipos penais. Até aí tudo bem. Contudo, ele erra a partir de agora. Dessa maneira, a norma penal em branco, que exige complementação de outras fontes normativas, fere o mencionado princípio, ou seja, o princípio da reserva legal. Consequentemente, é inconstitucional. Primeiro, norma penal em branco não fere a legalidade, não a reserva legal. Norma penal em branco, pelo contrário, implementa a legalidade, complementa, suplementa. Ok? E tampouco é inconstitucional. Ficou acertado na jurisprudência e na doutrina. Norma penal em branco é uma forma que o legislador possui, de complementar alguns tipos penais. Exemplo de norma penal em branco é a norma do artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do tráfico. E lá faz referência a transportar, conduzir, negociar. São 18 tipos, verbos típicos. Drogas, né? Mas o que são drogas? Aí vem uma resolução da Anvisa, salvo engano, a resolução 344, que elenca, traz um rol dessas drogas, né? Então, só é droga, só se encaixa em 33 os que estão lá naquele rol. Essa norma penal em branco é uma norma à parte produzida pelo legislador ou pelo administrador. Ela complementa a tipicidade penal da outra, ok? Então, questão C,
Questão 6, item C é a correta. Vamos aqui para a 7ª questão. De acordo com a doutrina estudada, a legislação vigente, a jurisprudência, assinale a correta. A pena imposta ao semi-imputável não pode ser substituída por medida de segurança. Esse item está incorreto. Semi-imputabilidade e imputabilidade nós vimos várias vezes, está lá no artigo 26 do Código Penal. Procurando aqui o artigo 26. Veja aqui. Imputabilidade. Ok? Quando ele se refere aqui a pena imposta ao semi-imputável. Semi-imputável é esse aqui, do parágrafo único. Ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, de determinar-se com esse entendimento. Quando o indivíduo for semi-imputável, a pena dele é aplicada da seguinte forma: ou o juiz aplica medida de segurança ou aplica a pena criminal com a redução de pena, certo? Então, o erro aí da questão 7, no item A, é dizer que ela não pode ser substituída por uma medida de segurança. B, as medidas de segurança têm finalidades essencialmente retributivas. Está falso. Medida de segurança, a pressuposto de aplicação de uma medida de segurança é que o indivíduo tem alguma doença mental. Portanto, a medida de segurança tem um caráter curativo. Quem tem, evidentemente e efetivamente, um caráter retributivo é a pena propriamente dita, pena de prisão, as penas de multa, todas as outras penas. Medida de segurança, apesar de parecer pena, não é pena. É uma medida tratativa. Bom, pressupõe a doença. A finalidade da medida de segurança é a cura do indivíduo. Ao contrário da pena. A pena tem outras finalidades. A pena tem a finalidade retributiva, tem a finalidade preventiva e tem a finalidade ressocializadora. Adiante. C. Código Penal combina uma pena para os crimes tentados e outra para os consumados. Não. O Código Penal combina uma pena só. O que acontece é que o juiz, quando vai aplicar a pena, se tratar de um crime tentado, ele reduz a pena de 1 terço a 2 terços. Ok? Não existem duas penas. Existe uma pena só que é reduzida no momento da aplicação. D. Exercício regular de direito. E o estrito cumprimento do dever legal são casos de exclusão da antijuridicidade. Vamos aqui, ó. A gente acabou de ver isso, ó. Exclusão da ilicitude, que é a mesma coisa que antijuridicidade. Uma das formas de excluir a ilicitude ou a antijuridicidade é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito estão aqui no inciso 3º do artigo 23. Portanto, esse aqui é o item correto. Para finalizar, o item E diz: o direito brasileiro não reconhece a figura da culpa imprópria. Sim, reconhece sim. Nós já falamos um pouco da culpa imprópria, que se assemelha ao dolo eventual, mas não é o dolo eventual, ok? Questão 8. O princípio da reserva legal no direito penal estabelece que somente a lei pode criar crimes e combinar penas, não sendo admitida a punição de condutas que não estejam previamente descritas em lei. Perfeito. Essa garantia visa proteger o cidadão contra a arbitrariedade do Estado, assegurando a previsibilidade e a segurança jurídica. Tudo ok. É correto se afirmar sobre esse princípio da reserva legal. Tá? Diz assim, é o princípio da legalidade? Sim, isso aí que nós acabamos de ler é sim o princípio da legalidade, tá bom? Não é isonomia, não é proporcionalidade, não é tampouco significância nem retroatividade. Então, essa aqui foi certamente a questão mais simples de todas, porque nós trouxemos aqui literalmente no enunciado o que é o princípio da legalidade. Questão 9. De acordo com a doutrina, estudar legislação e jurisprudência, assinale. Correto afirmar que disse o crime culposo quando iniciada a execução não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não, que é essa
descrição aqui não é de crime culposo, senhores e senhoras. Isso aqui é a descrição de um crime tentado, ok? Não confundam. Tentado. O indivíduo iniciou a execução, mas não consumou, não chegou ao final por circunstâncias alheias. Alguém impediu, alguma circunstância adveio que ele não conseguiu concluir. Crime culposo é o contrário do crime doloso. Crime doloso é uma vontade dirigida a um fim. Na culpa, não. Eu não tenho uma vontade dirigida ao fim descrito na norma. Eu acabo cometendo a descrição da norma por inobservância de um cuidado objetivo, por imprudência, imperícia, ok? E assim vai. Então, culposo, contrário de doloso. Não confundir tentado com consumado. B. Não é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, isso aqui é um erro de tipo, tá? Está errado porque o B está errado porque essa palavra aqui torna errado. O resto estaria correto. C. Não se comunicam as circunstâncias, condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. Que está errado porque tiro não, se comunicam, desde que elementares do crime. Está lá no artigo 29 do Código Penal. D. Exclui a imputabilidade penal embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou por substância de efeitos análogos. Aqui é não exclui. Okay? Se você, assim, todo mundo que estivesse embriagado estaria isento de pena por falta de culpabilidade. Correto é a E, que diz os atos de cogitação, mesmo que materialmente não concretizados, são impuníveis em qualquer hipótese. É óbvio. É aquela situação em que o indivíduo, antes de praticar o crime, pensa. Imagina, cogita. A cogitação é impunível. Em sala de aula até a gente brincou com isso, tá? Pode pensar à vontade. Vamos lá. A última questão 10, diz o seguinte: de acordo com a doutrina estudada, a legislação e jurisprudência aplicada, assinala correta. A. A elaboração do conceito de tipicidade representa importantíssimo avanço, pois concretiza o princípio da reserva legal. Esse é o correto. Tipicidade, colegas, nós vimos, pode ser tipicidade. Pode ser formal e a material, né? Formal, tipicidade formal, é a adequação da descrição típica ao fato. Nós vemos o exemplo da moldura e do quadro. Isso é a tipicidade formal. Essa tipicidade formal é a que o inciso A está fazendo referência. A elaboração do conceito de tipicidade representa avanço, pois concretiza a reserva legal. Ou seja, eu só posso, por lei, criar tipos. Portanto, o tipo penal a tipicidade vem através do princípio da legalidade. Uma coisa está atrelada e relacionada à outra. Ok? B. Considere que um sujeito com o intuito de receber indenização ou valor de seguro lese o próprio corpo ou agrave a circunstância de uma lesão. Nessa situação, o sujeito responderá pelos crimes de lesão corporal qualificada e estelionato. Não, senhores. Esse cidadão vai responder por estelionato. Não existe crime de autolesão. Ele lesionou o próprio corpo. Ele não pode responder por lesão corporal se ele lesionou o próprio corpo. Ele pode responder pelo estelionato. C. As leis penais excepcionais temporais são ultrativas, pois se aplicam a fatos ocorridos antes e durante as respectivas vigências. Faltou aqui o depois. Né? As temporárias têm ultratividade e retroatividade. D. O princípio da anterioridade do direito penal proíbe que uma lei penal seja aplicada a um delito cometido menos de um ano após a publicação da norma. Isso não existe. Essa questão de menos de um ano. E é a lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o agente, aplicar-se aos fatos anteriores decididos por sentença condenatória, desde que em trâmite recurso interposto pela defesa. Não, isso aqui não tem nada a ver. Vamos ler aqui o artigo que refere a essa questão. Aqui, ó, lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplicar-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, mesmo que a sentença condenatória tenha passado em julgado, não caiba mais recurso algum, uma lei posterior que beneficie
vai albergar, vai abranger essas pessoas, esses réus, beneficiando-os. Ok? Então é isso. Espero que todos tenham compreendido as questões, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço e até a próxima.